Vamos falar de cuidado agora, né, gente? Tantas são as notícias tristes que a gente ouve ao longo do ano, mas principalmente nessa época em que a gente está muito mais perto da água, de afogamentos. Teve uma agora que a família inteira, gente, num rio, num lugar que parecia tão tranquilo e inofensivo, ou então de alguém que morreu por um engasgo, uma situação que poderia ter sido evitada. Por isso que esses cuidados, eles têm que ser lembrados sempre. A gente está aqui também cumprindo o nosso papel e eu já agradeço a presença dele, Fernando Plaça, que é socorrista. E, olha, eu não sei nem por onde passar, armaram a barraca aqui, a barraquinha da praia, né? Você tá bem, querido? Bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Um feliz ano para você. Para você também. Você que presta um serviço tão necessário para as pessoas entenderem o quanto, assim, a gente tem que relaxar. As férias é para isso, né? Sim. A gente quer ficar tranquilo, a gente quer, né, ter aquele momento com a família, mas do cuidado, principalmente com crianças e idosos, a gente não pode relaxar nunca, né? Exatamente. Às vezes a gente baixa um pouco a guarda nesse período e às vezes acaba dando margem para que alguma coisa de ruim aconteça. Então é importante a gente estar atento, saber o que fazer, saber quais são, como prevenir para que não ocorra, né? Acho que é o principal. E é isso. E os dados são impressionantes mesmo, né? Quando a gente fica sabendo de um caso ou outro, a gente acha que são situações isoladas, mas não são, não. São muito mais comuns do que a gente imagina. Olha só, de 100% de afogamentos, 15% são na praia. A maioria são rios, lagos, represas e piscinas. Principalmente criancinhas muito pequenininhas próximas à piscina, porque afogamento é uma questão silenciosa, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que entender os sinais também, né, Fernando? E às vezes a gente acha o contrário, a gente vê em filme, a gente vê em novela, a pessoa gritando, e é exatamente o contrário disso. Às vezes a pessoa está se afogando ao lado e o familiar ou alguém que está próximo ali acaba não percebendo. É só o visual que vai conseguir detectar o que está acontecendo. E quais são os sinais de uma pessoa que está se afogando, Fernando? Tá, bom, primeiro dizer que os afogamentos são geralmente subnotificados, não são notificados. Porque às vezes a pessoa afoga e acaba indo para casa, não vai para o hospital. Então a gente acaba não sabendo dos dados que existem em relação ao afogamento. É só quando vai para uma situação mais grave, né? Uma situação mais grave. E a gente tem a média de 16 mortes por dia. E aí, para a gente visualizar, entender um pouco melhor para quem está em casa nos acompanhando, olha lá nessa imagem que está passando. Ali mostra uma pessoa se afogando. O que é característico para a gente saber identificar o que é uma brincadeira, o que é uma situação real? A pessoa que está se afogando, ela fica dessa maneira, ela fica em pé na água. Perceba que o cabelo da pessoa fica ali caído nos olhos. A pessoa gesticula na água, ergue os braços, que é o sinal... De forma caótica, assim, De forma caótica. E é desesperador esse momento. Sim. Então... E é importante a gente estar próximo da pessoa, isso é muito importante. Agora é muito comum também as pessoas tentarem ajudar quem está se afogando e por falta de habilidade ou de conhecimento acabarem se afogando junto, né? Exatamente. Infelizmente isso é muito comum. Dessas 16 mortes que ocorrem, uma parcela delas ocorre justamente porque a pessoa tenta, sem ter o treinamento adequado, ela tenta socorrer a pessoa e acaba se afogando e indo a óbito. Porque também. A pessoa que está se afogando, ela entra em desespero. Sim. E aí ela vai tentar se apoiar também de forma caótica em cima da pessoa que está tentando ajudar. Ela vai agarrar, ela está desesperada. Exato. Então é importante que você ofereça um suporte para aquela pessoa sem colocar a sua vida em risco. Isso é muito importante. O que ela pode fazer então? Se você vê uma pessoa se afogando, seja numa piscina, seja na praia, a primeira coisa de repente pode ser buscar alguma coisa que flutua, algum objeto flutuante para ajudar? Exatamente. Buscar algo que flutue. Por exemplo, a gente trouxe aqui, só para citar como exemplo, garrafa PET. Olha que bacana. Por exemplo, a garrafa PET ela comumente está cheia de ar. Então, se eu tiver várias garrafas, por exemplo, e conseguir amarrar com uma corda, deixa eu pegar aqui também, Jane, para mostrar para o pessoal. Como que consigo a gente pode amarrar ali, né? Posso amarrar aqui na boca da garrafa, posso amarrar com várias garrafas e jogar para essa pessoa se eu estiver distante, tá? Essa é uma opção. Outra opção, se eu tiver, por exemplo, numa região de piscina, eu posso pegar, tem uma aqui para a gente mostrar também, eu posso ofertar algo para que a pessoa se agarre. Alguma coisa longa, que seja o treco de tirar a folha de por piscina, exemplo, aqui lá, nós a temos peneira. um rodo. Então eu posso, por exemplo, ofertar o rodo para que a pessoa segure. E é importante a gente ter calma nesse momento, porque a partir do momento em que a pessoa está flutuando ou que ela já se agarrou àquilo, eu não preciso ter mais tanta pressa em retirar ela de dentro da água. O importante, o mais rápido que eu preciso fazer é tirar a sua cabeça para fora da água. Tá. Né? Então a gente explica isso por quê? Porque às vezes a criança está lá com a vovó e a vovó não vai conseguir, por exemplo, entrar na piscina para socorrer. Sim. Então ela oferece dessa maneira o rodo e
E é tão importante isso que você está falando, porque o que acontece na hora do desespero? A gente nem pensa. Muitas vezes faz a primeira coisa que aparece na cabeça. E o instinto, às vezes, manda a gente se jogar na água. Exatamente. Né? A gente não consegue pensar, falar, vou pegar alguma coisa para oferecer para a pessoa conseguir se acalmar, né? E conseguir sair, vou ajudá-la de outra forma. Primeiro, o instinto é se jogar na água para ajudar essa pessoa, né? Por isso a gente preza tanto. Inclusive, esses dados que a gente traz são da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, da Sobrasa, que é um dos maiores nomes no Brasil. E o que mais a Sobrasa fala em relação ao afogamento, ao salvamento aquático, é justamente sobre a prevenção. Então, por exemplo, algumas formas de prevenir, para que não ocorra essa situação, para que a gente não chegue a isso. Tá. Então, por exemplo, o que pode causar uma certa sensação de segurança nos pais, olha papai e mamãe que está nos assistindo, por exemplo, aquela boinha de braço, a criança pode, mesmo com aquela boinha, ter contato com a água. Né? Outros acidentes que ocorrem também é dentro de casa, em bacias, a criança pode cair. Até em balde de água que a pessoa está limpando. Então, por exemplo, o ideal é que a criança use coletes salva-vida, porque não tem como essa criança manter a via aérea dela dentro. Em contato com a água. Claro que respeitando o peso, o tamanho adequado para o colete salva-vida. Então, por exemplo, esse colete que está aqui, que a produção trouxe para a gente, é um colete recomendado para uma criança até 3 anos. Se eu for colocar, não vai adiantar, vou afundar da mesma maneira. Então é importante respeitar essas regras, né? Tá. Dentro de casa, por exemplo, o uso de cercar piscina, para quem não tem acesso das crianças, tudo isso, né? Super importante. Exatamente. Então essas seriam as partes de prevenção. E quando a gente fala na pessoa que está em afogamento, se eu puder, será que eu posso chamar alguém da produção? Eu ia pedir isso mesmo. Venha, Matheus, vai ser o nosso boneco hoje, né? Grande Matheus, muito obrigado. E vai ajudar a gente a entender como é que funciona. Porque assim, muitas vezes a gente vai tirar a pessoa na água e ela está consciente. Isso. E se ela já perdeu a consciência, né? Muito bom. A gente vai precisar retirá-la, não vai conseguir se agarrar, a gente vai precisar retirá-la e provavelmente vai ter alguma manobra que eu vou precisar fazer até o socorro chegar, né? Exatamente. O que, para a gente simplificar para quem está em casa, o que basicamente, falando assim, de uma forma bem objetiva, o que eu preciso notar nessa pessoa é se ela respira ou não. Se ela respira, o que eu vou fazer? Então, obviamente que se ela respira, o coração ainda está batendo, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar ela numa posição que nós chamamos de posição de recuperação. Eu vou falando com você e vou mostrar aqui para o pessoal de casa poder visualizar como é que funciona essa posição. Então, a ideia é que isso é muito importante dizer também, que a gente mantenha a pessoa virada para o lado direito. Por uma questão anatômica, formação do nosso corpo, é ideal que a gente mantenha a pessoa virada para o lado direito. Isso tem uma melhor resposta na respiração dessa pessoa afogada. Entendi. Então, eu levanto o braço da pessoa, levanto o braço direito, né? Óbvio, coloco o braço esquerdo aqui, ó, embaixo da cabeça da pessoa, cruzo a perna para que isso me auxilie, porque às vezes a pessoa pode ser pesada em relação à minha atitude. Eu não sei se o pessoal está conseguindo ver a posição que está a mão dele. Eu vou fazer aqui, ó. Levanta o braço direito e o esquerdo está encaixado aqui, nesse músculo que eu não sei o nome. Esse aqui logo do lado do ombro, né? Então ele está assim. Exatamente. Tá? Ele vai. Agora acho que o Pascoal vai conseguir mostrar levantar. Aqui, ó. O Mateuzinho como é que ele tá. Vamos lá, vamos mostrar o Matheus. Olha aqui, ó, de cima, então, visualizando. Olha o Matheus aqui com o braço direito, a mão está aqui abaixo da cabeça. E agora, com a perna do Matheus cruzada, olha só como é que está a perna do Matheus. Isso vai me auxiliar a fazer uma espécie de pêndulo para que eu consiga simplesmente puxá-lo e deixar de lado. Então perceba que a cabeça dele está acomodada em cima da mão, ele está lateralizado. Essa é a posição de segurança para o afogado que respira. Tá. Por que é importante isso? Em algum momento, se eu deixar ele, por exemplo, de barriga para cima, ele pode apresentar vômito, ele pode ter mais líquido na via aérea e esse líquido comprometer ainda mais e ele evoluir para uma parada cardiorrespiratória, que é a próxima condição que a gente vai continuar falando. Obrigado, Matheus. Obrigada, Mati. Muito bom. Mas o seu trabalho aqui ainda não terminou. Daqui a pouquinho a gente chama para dar uma apertadinha na barriga. Muito bom. Para falar dos afogamentos e dos engasgos, né, que muitas vezes podem acontecer. Exatamente. Obrigada, Mati, querido. E aí eu vou mostrar aqui no boneco, acho que o pessoal de casa consegue ver melhor no boneco agora.
Se eu tenho uma pessoa que ela está inconsciente, ela evoluiu para um grau de afogamento mais severo e o coração dela parou de bater, então o que eu preciso fazer nesse caso? Vou colocar a minha mão esquerda na testa, a minha mão direita dessa maneira. Consegue visualizar minha mão? Consegue aqui, ó, é como se fosse uma pinça. Eu vou pinçar o queixo e vou abrir a via aérea. É importante, surgem muitas dúvidas, Regiane, quando a gente fala em fazer respiração boca a boca, né? Mas no caso do afogado, eu entenda que é a principal ação, porque o que ocorreu ali é a falta de oxigênio, porque a água tomou conta do pulmão. Então eu preciso ofertar oxigênio. Então, se eu fizer a escolha de fazer o boca a boca, eu preciso entender como fazer isso. Como é? Eu vou pinçar, vou fechar o nariz da vítima para que o ar não saia pelo nariz. Vou abrir a boca e vou tampar a boca da pessoa com a minha boca. Então, por exemplo, é meu filho, é um familiar, eu optei por fazer a respiração boca a boca, eu tampo e ventilo. Outro fator importante é levantar a cabeça da vítima antes de ventilar. Então, para liberar essa... Exatamente. Cheguei lá para avaliar, então eu chamei pela pessoa, senhor, fala comigo, fala comigo. Ele não responde. Eu abro a blusa, eu ergo a camiseta, mostro, ele está respirando ou não. Se ele respira, já mostramos, lateraliza. Ele não respira, eu considero como uma parada cardiorrespiratória. Faço 5 ventilações, observando o tórax, se ele expande ou não. Dessa maneira. A ventilação que você diz é soprar. Soprar. Mas é vigorosamente ou você de uma forma... Você pode soprar olhando para o tórax. Expandiu o tórax, ok, eu sei que entrou ar ali. Tá. Não precisa se preocupar, por exemplo, em ficar tentando tirar a água dali. Não, a ideia é eu mandar o oxigênio possível, da melhor maneira possível para esse paciente, é o que ele precisa nesse momento. Tá. E aí, eu vou fazer essas 5 respirações de resgate, soprar 5 vezes na boca da vítima e observar. E agora, depois dessas 5 ventilações, ela voltou a respirar? Se ela voltou, volto também para o lado, lateralizo para o lado direito. Se ela não voltou, eu vou localizar esse ossinho que a gente tem aqui, que é o externo no meio, né, do tórax. E com a minha mão eu vou pressionar essa região do tórax, o meio do tórax. Para eu achar mais fácil, eu palpo aqui, olha só pessoal, palpo aqui a costela, as 2 mãos palpando a costela e vindo até a região do meio aqui. Chegou nesse ossinho do meio, é aqui. 2 dedos acima é onde eu vou pressionar o tórax. Cruzo minhas mãos e solto o peso do meu corpo com o cotovelo esticado. Vou fazer isso por 30 vezes se eu estiver sozinho ou 15 vezes se eu estiver com 2 pessoas. E aí eu faço 15 vezes e o meu colega, o meu parceiro que estiver ali, vai soprar 2 vezes. E a gente vai alternando isso. Então, 15 vezes, se você estiver acompanhado, sopra 2 vezes. Sopra 2 vezes. Se você estiver sozinho, você faz 30 vezes. Faço 30 vezes e sopro 2 vezes. 2 vezes também. Agora, a força que a gente vai colocar... Isso. É mais o jeito. Eu percebi que você usou o peso do seu corpo para isso. Exatamente. Não precisa fazer força. Agora, no caso, se for uma criança, depende da pessoa, é o tipo da força que a gente vai usar? Depende da estrutura desse corpo ou não? Aí vai mudar um pouquinho em relação à compressão cardíaca. Se for uma criança menor, eu vou poder fazer essa compressão cardíaca com apenas um braço. Por quê? Justamente para a gente não colocar tanta força e não lesionar o tórax. E se for o bebê, a gente vai fazer com 2 dedinhos. 2 dedinhos. Tá aqui, tá o neném aqui pra gente. Tá aqui a bebê e a gente vai pressionar aqui com 2 dedinhos nessa região. Tá. É importante mostrar para quem está em casa, esse é um tipo de máscara que dá para comprar pela internet, isso custa baratinho. É importante, de repente, quem tem piscina em casa, ter um dispositivo como esse. Por quê? Ele contém um filtro aqui que não permite a passagem de fluidos da vítima para o socorrista, para quem está atendendo. Então eu faço o quê? É para ventilar? Exatamente, para eu mandar o oxigênio de uma maneira mais segura e mais eficaz. Né? Claro. Então eu vedo, tem uma partezinha aqui mais fina, vou tirar, mostrar de novo para o pessoal, olha, essa parte mais fina é a parte que vai no nariz e a parte mais larga do queixo. Legal. E sopra da mesma forma? Sopro da mesma maneira. 2 vezes. Levanto a cabeça e sopra.
Gente, quanta informação importante, né? Fernanda, eu vou fazer o seguinte, dou um recadinho e já volto, porque a gente tem mais assunto para tratar. Maravilha. Porque afogamento é uma das questões, né? Exatamente. Tem tantas outras, daqui a pouquinho eu volto. Tem uma situação muito comum também, que eu já passei por isso, inclusive. Queimadura de água viva e caravela, gente. Dói muito mais do que a gente imagina, que loucura, né? Dói sim, dói bastante. Tava lá tentando pegar a minha ondinha, daqui a pouco eu sinto uma coisa enrolando na minha perna e falei, gente, os tentáculos são grandes, então pode dar inclusive voltas na perna, né? Quando que pode ser uma situação perigosa e quando é uma situação leve? Joia. Bom, é importante a gente dizer que às vezes, além do acidente com as pessoas que não visualizaram, às vezes as crianças vão em cima, por exemplo, da caravela que tem uma cor bonita, as crianças acabam indo lá e chama atenção. É importante alguns mitos que existem a gente já colocar para o pessoal. Tem muita gente que fala, posso colocar xixi? Não pode. A história do xixi é uma lenda urbana maravilhosa. Mas é mentira, não tem nada ali que funcione. Algumas coisas são importantes a gente dizer. Por exemplo, quase que automático. A pessoa queimou lá com a água viva, teve aquela lesão. Ela sai da água, pega a garrafinha de água que ela levou para a praia e vai jogar água. Não faça isso, não jogue também água doce. Por quê? A água doce, ela ajuda a inoculação daquele veneno a penetrar mais. A ação daquele veneno, a reação química daquilo, favorecer ainda mais. Então, não, joga a água do mar. A água doce, então, é um veículo para essa toxina penetrar ainda mais. Ela piora a lesão, tá? E quando eu devo procurar um hospital, então, assim que eu lavar bem com água e sabão, procurar uma unidade para que receba uma avaliação, porque provavelmente o médico vai passar algum medicamento tópico ali para que a pessoa passe. Então, então não tem nada que eu possa fazer, por exemplo, estou na praia, não tem nada ali que a gente encontre na praia que seja bacana para passar ali na hora. Nada, só a água do mar mesmo é o suficiente para esse tipo de lesão, tanto da caravela quanto da água viva. E outra questão é que, às vezes, os tentáculos, algumas partes podem ficar penetradas ali na pele, e isso causa muita dor. E essa penetração desse material vai continuar inoculando o veneno, vai continuar penetrando o veneno ali. Então é ideal que precise tirar com uma pinça, com algo que provavelmente na praia é mais difícil, mas se tiver, vale a pena tirar isso daí. E aí, por isso, ir para o hospital. Sempre, né? Agora, aquela água viva, aquela caravela que está na areia. Certo. E a criança vai lá, que bonito, vamos brincar com esse... Ela ainda está com a capacidade de queimar a pessoa? A gente não deve colocar a mão nesses animais. Eles são assim, a exemplo do escorpião, ao exemplo da cobra, eles são animais peçonhentos, que conseguem inocular veneno na gente. E alguns casos mais graves, algumas pessoas são mais sensíveis a isso, isso pode causar uma reação grave e evoluir mal. Pessoas que são alérgicas à picada de insetos ou alérgicas a alimentos, que a gente tem visto, né, alergias serem cada vez mais frequentes em crianças e também em adultos, essas pessoas podem ser mais suscetíveis ao veneno, à toxina pode ocorrer sim. Vai depender da reação do corpo de cada um, do organismo da pessoa. Inclusive a gente vê o Juliette, né, tomou uma queimada de caravela nesses dias. E é legal quando acontece com o famoso, porque a história... Quer dizer, legal não, desculpa. Que esquisito falar isso. Não. É interessante. É assim, ganha mais visibilidade, porque aí o assunto cai na mídia. Né? E aí a gente fica sabendo dos cuidados e tem a possibilidade de falar deles, né, Fernando? Exatamente, aconteceu com a Juliette esses dias. Ela até postou que ela estava bem, que tinha sido algo leve e tudo. Mas foi importante porque aí a galera fica mais atenta. Tá certo. Bom, tem mais um assunto pra gente tratar daqui a pouquinho, dou um recadinho agora, tá? E volto pra gente falar. Ixi, tem mais um assunto complicado que é o engasgo. Vamos lá falar de engasgo, então? Porque, ai, que situação desesperadora, meu Deus. Quantas vezes a polícia militar já conseguiu, os bombeiros, mesmo por telefone, ajudar mães a desengasgar bebês, por exemplo? Sim, pois é. Muitas situações que ocorrem, inclusive, dentro de casa. Não só no ambiente, por exemplo, como a gente estava falando, na questão do afogamento. No ambiente público, no ambiente público, na piscina, não só nesses locais, mas também ocorrem com crianças que estavam amamentando, estavam mamando. Então vamos entender primeiro o sinal de como a gente identifica que tem uma criança, um adulto engasgado, e vamos entender como fazer a manobra rapidinho. Maravilha. Basicamente do adulto, o que a gente percebe é o sinal universal do engasgo. Ele leva as mãos ao pescoço e a gente vai identificar então dessa maneira que ele está engasgado. O bebê, no caso, ele começa a ficar cianótico, que ele começa a ficar roxinho. Por quê? Porque obstruiu. Ou ele começa a tossir, o que também pode ocorrer no adulto, que seria o engasgo parcial. Ou seja, existe algo obstruindo, seja líquido ou seja sólido, obstruindo a passagem do ar, mas ainda consegue passar ar. É o engasgo parcial.
No caso do adulto, a gente vai dar tapas nas costas, na região, no meio das costas, na região entre as escápulas, né? Tá. No alto ali, tapas Mais fortes. pro alto, mais pra cima. Tapas para que a gente consiga tentar fazer com que movimente aquele objeto. Tá. Se esse objeto se movimentar, ele pode obstruir totalmente ou sair. Se sair o objeto, e aí no caso, por exemplo, do adulto, eu vou fazer o quê? Deixa eu colocar aqui do ladinho. Eu vou localizar a cicatriz umbilical, o umbigo da pessoa, coloco a minha mão fechada aqui, em cima do umbigo, faço um giro com a mão, deixando o meu polegar agora encostado na barriga, a minha outra mão vai por cima da barriga da pessoa e aí eu vou fazer a compressão abdominal. Isso nada mais é que uma tosse artificial. Eu estou forçando a barriga da pessoa para dentro para que o objeto saia. Tá. No caso do bebê, olha papai, mamãe que está nos acompanhando. Isso presta atenção, muito gente. importante. Pode salvar a vida do seu filho. Porque às vezes não dá tempo da equipe de socorro chegar. Isso é importante, papai, mamãe, tá bom? Como é que O que acontece? Pega o bebê, vamos usar a gravidade a nosso favor. Deixo a cabecinha do bebê mais baixa do que o restante do corpo. Tá. Então eu apoio, olha só, dessa maneira aqui no meu braço, com os pezinhos, um para cada lado, apoio aqui no meu antebraço. A minha mão vai segurar a boquinha do bebê de maneira Abrindo, que abra a boca do bebê. Fazendo peixinho. Exatamente, para facilitar a saída do que está obstruindo. E o movimento é? E aí nós vamos dar 5 golpes dorsais, 5 tapas nas costas. 2, 3, 4, 5. E aí eu vou trocar de braço, mantendo a cabecinha do bebê abaixo do nível do corpo. E vou pressionar. Lembra que a gente falou agora há pouco? Do externo, desse ossinho aqui do meio do tórax? Vou pressionar 5 vezes Muito bom. do bebê. Fernando, eu te agradeço demais. Que presença valiosa, importante no programa de hoje. Para você fazer contato, @no.foco.do.aph. Comece a seguir agora. Isso aí, Obrigado, no foco da PH. Obrigada, querido. Até a próxima. Grande viu? abraço. E vamos...